Civilizações africanas. Candaces. Poder feminino. Conhecimento aurífero. Reino Kush. Aqui, no História ao Quadrado. Bem-vindos, exploradores da história. No episódio de hoje, falaremos sobre o Reino Kush, uma das grandes civilizações da antiguidade africana. Um passado cheio de glórias, grandeza e conflitos. Mas antes de irmos, deixe seu like e se inscreva, para ser notificado nos próximos vídeos. O Reino Kush, uma civilização antiga que prosperou no nordeste da África, emergiu como uma potência no cenário histórico entre 1070 a.C. e 350 d.C. Sua origem remonta ao Vale do Rio Nilo, uma região estrategicamente localizada que se tornaria o berço de uma sociedade notável. Estabeleceu-se no Vale do Rio Nilo, proporcionando não apenas recursos naturais abundantes, mas também uma posição estratégica para o comércio e a defesa. Ou seja, uma área rica e propícia ao desenvolvimento. Situado nas proximidades da segunda catarata do Nilo, desfrutou de uma posição geográfica única. Essa localização estratégica não apenas conferiu vantagens defensivas, mas também permitiu controle sobre rotas comerciais cruciais, fortalecendo a economia e a influência política do reino. Apesar do clima árido, a região era favorável à agricultura, e proporcionou condições ideais para o desenvolvimento de comunidades agrícolas, contribuindo significativamente para a estabilidade e o crescimento do reino. O Reino Kush compartilhava uma fronteira com o Egito, estabelecendo uma dinâmica complexa entre as duas civilizações. Essa proximidade levou a influências mútuas, confrontos e alianças, tornando a fronteira com o Egito um elemento crucial na sua história e evolução. O Reino Kush alcançou sua independência do Egito em um período marcado por transformações políticas. Após séculos de influência egípcia, os líderes cuxitas consolidaram sua autonomia, estabelecendo as bases para uma civilização única e distinta. A estrutura política era predominantemente monárquica. Governado por reis e rainhas, a monarquia cuxita desempenhou um papel fundamental na unidade e governança do reino. Os monarcas, muitas vezes considerados divinos, exerciam autoridade centralizada, guiando a nação em tempos de paz e liderando-a em tempos de conflito. Apesar da monarquia centralizada, as lideranças comunais desempenharam um papel significativo na escolha do líder máximo. Em alguns casos, a eleição do rei era resultado de um consenso entre líderes locais e representantes das comunidades. Essa abordagem proporcionava uma sensação de participação popular na governança. Os líderes buscavam orientação divina, consultando os deuses por meio de rituais e práticas religiosas. Essa ligação entre o governo e as divindades não apenas influenciava as políticas, mas também fortalecia a coesão social e cultural do reino. As Candaces, rainhas guerreiras do Reino Kush, destacaram-se como figuras poderosas e influentes. Essas mulheres notáveis não apenas governavam com sabedoria, mas também lideravam exércitos em tempos de guerra, desafiando estereótipos de gênero da época. As Candaces, ao longo da história cuxita, personificaram a força, a sabedoria e a liderança feminina. O Reino Kush absorveu elementos da cultura egípcia, refletindo-os na arquitetura, artes e religião. As trocas culturais entre os dois reinos enriqueceram a identidade cuxita e testemunharam a adaptação criativa a partir da reinterpretação à adaptação cultural. Adoravam uma variedade de deuses e deusas, cada um associado a diferentes aspectos da vida cotidiana, natureza e espiritualidade. Essa diversidade de divindades contribuía para a complexidade e a riqueza da experiência espiritual no reino. Na economia, o fértil Vale do Nilo permitiu a prática da agricultura, garantindo uma base sustentável para a sociedade. Já as rotas comerciais estratégicas conectavam o Reino Kush a outras civilizações, impulsionando a troca de bens, conhecimento e cultura. O reino ganhou destaque por suas ricas minas de ouro, uma valiosa fonte de riqueza e prestígio. Sua extração era uma atividade econômica importante, impulsionando o comércio e fortalecendo a posição do reino na arena internacional. O ouro cuxita era cobiçado e amplamente negociado. Um dos traços distintivos dos cuxitas era o importante papel das mulheres na sociedade. As líderes femininas, conhecidas como Candaces, governavam com firmeza e também desempenhavam papéis estratégicos em questões militares. O poder feminino era uma força impulsionadora na política, cultura e nas realizações do reino. O reinado de Pianqui, no século 7 a.C., foi um dos momentos mais significativos na expansão do Reino Kush. Ele emergiu como um líder visionário, consolidando territórios e pavimentando o caminho para uma expansão que redefiniria a história da região. O ápice da expansão do reino foi a conquista do Egito e da Líbia durante o reinado de Pianqui.
As forças cuxitas, impulsionadas pela determinação e tática militar, assumiram o controle dessas terras, estabelecendo uma presença cuxita notável na região. A conquista do Egito levou à ascensão dos faraós negros, uma dinastia cuxita que governou o Egito por um período significativo. Esses faraós tinham suas raízes no reino Cuxi, influenciando a cultura egípcia significativamente. Com seu poder territorial e militar, os cuxitas passaram a controlar as principais rotas comerciais da região. Esse controle lhes rendia vantagens econômicas na cobrança de impostos sobre outros reinos e na definição dos bens que poderiam estar em circulação. Tanto poder gerou tensões geopolíticas na região. Grandes potências mesopotâmicas disputariam o domínio político e econômico nesse período. O confronto com os assírios foi um capítulo crucial na história do reino Cuxi, sendo muito importante para seu destino. O declínio do reino Cuxi ocorreu por uma série de eventos, e a invasão assíria figura como um dos fatores determinantes. As forças assírias, em busca de expansão territorial, impuseram pressão militar sobre o reino, enfraquecendo suas defesas e iniciando um período de desafios significativos. O reino também enfrentou ameaças da região de Ashum, onde uma invasão contribuiu para o declínio do poder cuxita. Essa pressão adicional, combinada com outros fatores, desencadeou uma série de eventos que resultaram na perda de territórios e influência política. O enfraquecimento das forças militares cuxitas, resultado das invasões e conflitos constantes, desempenhou um papel importante no declínio do reino. As dificuldades em manter uma defesa robusta tornaram-se um fator determinante na perda de controle sobre vastas extensões de território. O reino perdeu progressivamente o controle sobre as rotas de comércio. Essa interrupção das rotas de comércio prejudicou a economia cuxita, levando a uma redução significativa no fluxo de recursos e riqueza para o reino. A combinação de invasões, enfraquecimento militar e perda das rotas de comércio precipitou uma crise econômica e política no reino Cuxi. As fundações que sustentavam a civilização cuxita começaram a ruir, resultando em desafios internos e externos que, ao longo do tempo, contribuíram para o declínio final dessa grande civilização. E aí, gostou do vídeo? Então, deixe o seu like, aproveita e se inscreva. E ative as notificações para não perder nenhum dos próximos. Acesse esse e outros materiais no meu site, historiaoquadrado.com. Eu sou o professor historiador Giovanni Bernini. Deixe sugestões nos comentários.